Declaro aberta esta sessão ordinária de número 1572. Convido o vereador Tiago Fabiano Bertolo para efetuar a leitura bíblica. Oração da noite. Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus, de minha justiça, vós que na hora da angústia me confortaste, tende piedade de mim e ouvi minha oração. Estão presentes na sessão de hoje todos os vereadores. Como de costume, vou dispensar a leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores possuem cópias. Se houver alguma retificação, ainda pode ser feita. Eu coloco em votação a ata 1571. Quem for favorável, fique como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Solicito ao diretor para efetuar a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Secretaria Municipal de Assistência Social. Excelentíssimo senhor Auri Schneider, presidente do Legislativo e demais vereadores. Prezados, com satisfação cumprimentamos vossas excelências. Na oportunidade viemos, através deste, convidá-los a participar da 9ª Olimpíadas de Integração Social para Idosos, que tem o apoio das demais secretarias municipais, Administração, Saúde e Educação, a ser realizado no dia 28 de setembro, nas dependências do Clube 25 de Julho, com abertura às 9 horas, com bênção ecumênica. Após inicia-se as competições, meio-dia, almoço, à tarde segue os jogos, com o término às 16 horas. Certos das suas presenças, elevamos protesto de elevada estima e consideração. Ezequiel Escota, secretária da Assistência Social. Excelentíssimo senhor Auri Schneider e demais vereadores, convite. A Secretaria Municipal da Saúde de Arroio do Tigre tem o prazer de convidar Vossa Senhoria para participar do primeiro encontro municipal Pensando as Deficiências. A abordagem da deficiência caminhou em um modelo médico, no qual a deficiência é atendida como uma limitação do indivíduo para um modelo social e mais abrangente, que compreende a deficiência como resultado das limitações e estruturas do corpo, mas também da influência de fatores sociais e ambientais do meio no qual está inserida. Nesta nova abordagem, utiliza-se como ferramenta a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde no âmbito da avaliação biopsicossocial. Assim como nosso encontro tem o objetivo de discutir e repensar as diversas formas de deficiência para atingir um entendimento mais abrangente e acolhedor sobre o tema deficiência. Nosso encontro acontecerá no dia 21 de setembro, às 13 horas, no Clube 25 de Julho, e contará com a presença das seguintes palestrantes: senhora Lisiele Zanella, pedagoga, mestre em ciência social, psicopedagoga clínica, aplicadora ABA e Denver do autismo; senhora Andressa Redin e senhora Chavelle Peterman, fisioterapeuta da Secretaria Municipal de Saúde. Certo de contar com vossa presença, desde já agradecemos. Atenciosamente, Diana Paula Halber Merger, secretária municipal da Saúde. Excelentíssimo senhor Auri Schneider e demais vereadores, convite. A Secretaria Municipal de Saúde de Arroio do Tigre tem o prazer de convidar Vossa Senhoria para participar do Setembro Amarelo Rural. Tal encontro tem o objetivo de discutir a situação da saúde mental no meio rural, uma vez em que as maiores taxas de vulnerabilidade emocional se encontram neste meio, e que 2/3 dos casos de suicídio registrados nesse ano aconteceram nesse território. Nosso encontro acontecerá no dia 29 de setembro, às 13 horas, no Clube 25 de Julho, e contará com a presença dos seguintes palestrantes: senhor André Luiz Beno, médico mestre em Saúde e Desenvolvimento Humano, consultor técnico do Comitê Estadual de Promoção à Vida e Prevenção ao Comportamento Suicida; e a senhora Patrícia de Souza Fagundes, psicóloga especialista, atua no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Certo de contar com vossa presença, desde já
Agradecemos atenciosamente Diana Paula Halbermergen, secretária municipal da Saúde. Ofício número 020/2022. A Vossa Excelência, o senhor Auri Schneider, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, com satisfação que cumprimentamos Vossa Excelência e na oportunidade venho por meio desse informar que o projeto de lei número 076/2022, acompanhado do parecer desta comissão. Saliento ainda que o referido parecer foi favorável, estando o projeto acima citado apto à apreciação em plenário. Atenciosamente, Hélia Maria Mainardi Brixner, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Ofício número 021/2022. A Vossa Excelência, o senhor Auri Schneider, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, com satisfação que cumprimentamos Vossa Excelência na oportunidade que vem por meio desse encaminhar o projeto de lei número 076/2022, acompanhado do parecer desta comissão. Saliento ainda que o referido parecer é favorável, estando o projeto acima citado apto à apreciação em plenário. Atenciosamente, Rogério Mayhofer, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Indicação número 006/2022. A vereadora Delcy Schneider, da bancada do Partido Democrático Trabalhista, integrante da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, conforme dispõe o artigo 133 do Regimento Interno dessa edílica Casa de Leis, apresenta a seguinte indicação a fim de que, após a tramitação regimental, seja encaminhada cópia ao Executivo Municipal, propondo que, dentro das possibilidades, seja realizada a instalação de bebedouros nos postos de saúde do município. Justifica o pedido tendo em vista a necessidade da população que utiliza esse serviço de hidratarem-se, tendo em vista o longo período que passam nos postos. Além disso, o término da pandemia da Covid-19 é iminente e a instalação de bebedouros não causará a transmissão desse vírus. Por fim, solicito o encaminhamento e aproveito o ensejo para desejar votos de elevada estima e apreço. Delcy Schneider, vereador PDT. Eu encaminho a indicação ao Executivo Municipal e concedo o intervalo regimental. Reiniciada a sessão. Ordem do dia. Temos na ordem do dia o projeto de lei 76/2022. Solicito ao diretor que faça a leitura da ementa da justificativa ao projeto de lei 76/2022. Projeto de lei 076/2022. Define atividades insalubres e perigosas para fins de percepção do adicional correspondente e o respectivo grau e da outras providências. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente e ilustres vereadores. Sistematicamente, o Tribunal de Contas do Estado vem cobrando a implementação, regulamentação e aplicabilidade de normas locais em consonância com os dispositivos atualizados. Nesse contexto, trata-se do projeto de lei que visa ajustar as atividades insalubres e perigosas para efeitos de percepção do adicional correspondente de acordo com os fundamentos expostos em laudo técnicos de insalubridade ou periculosidade, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, os quais devem estar em conformidade com a norma regulamentadora 15 e 16 da Portaria número 3.214, de 8 de junho de 1978, e alterações posteriores. A previsão do recebimento do adicional de insalubridade e periculosidade é oriunda do regime jurídico Lei Municipal número 718 de 1990, extinto, a qual foi parâmetro para a edição da Lei Municipal número 10.094 de 1997, em vigência atual, onde define a insalubridade e a periculosidade em razão de atividades previstas em determinados cargos. Esta sistemática sofreu alterações, sendo que, atualmente, a atividade é definida em função da exposição ao agente nocivo, o limite de tolerância e o respectivo tempo de exposições, levando em conta o tipo de atividade desenvolvida pelo servidor. Nessas condições, evidenciadas as razões que embasam a iniciativa, consubstanciadas, em última análise, na necessidade de ajuste da norma legal
conta-se por certo com o aval desta colenda Casa de Leis. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 5 de agosto de 2022, Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Em discussão, referido projeto, com a palavra o relator Rogério Maierhofer. Senhor presidente, nobres colegas, cumprimento aqui a secretária de administração, Viviane Redingbergen, também a nossa assessora jurídica, a colega a doutora Júlia, a imprensa, o Chico Teleguen, sempre está aqui com nós, os servidores e o sindicato dos servidores. Dizer inicialmente para todos aqueles que nos assistem também pelas redes sociais, é importante isso, que com esse projeto 76 hoje, a Câmara está apreciando não a retirada e nem a concessão de adicionais de insalubridade ou periculosidade. O que o projeto traz, na verdade, é sim dar uma autorização, conceder uma autorização legislativa para que o executivo, então, através de uma empresa contratada, através do engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, que possa emitir os referidos laudos. Se nós for nos perguntado hoje, para nós, para o executivo, as mudanças que esse projeto, os laudos trarão, na verdade, futuramente, nós não poderemos precisar isso hoje. O que se tem, que o técnico de segurança tem nos afirmado, é que em alguns casos, e na grande maioria, que a prefeitura possa, inclusive, pagar mais em adicionais hoje do que está se pagando nesse momento, né? Então, é sempre salutar, e é muito importante que a gente traga o projeto, dizer também para o sindicato que eu acho que o executivo tem essa abertura com os servidores, né, de se reunirem por classes, eventualmente para aqueles que são atingidos, e que façam, que o sindicato promova as reuniões com o executivo, né, assim como nós tivemos uma abertura, onde é que o prefeito nos chamou, os vereadores, com a sua equipe jurídica, mais o técnico de segurança, explanou o projeto e colocando todas as situações, inclusive também o controle interno participou da necessidade da apreciação desse projeto. Eu vou aqui, por consideração por todos vocês que estão aqui, eu vou fazer a leitura do projeto na íntegra, já, senhor presidente, que nós temos tempo, temos só esse projeto na ordem do dia, para que saiam todos cientes daquilo, que os grupos não bombam, na verdade, com informações divergentes daquilo que o projeto quer dizer. Então, o projeto 76/2022 define atividades insalubres e perigosas para fins da percepção do adicional correspondente e o respectivo grau e da outras providências. Artigo 1º. São consideradas atividades insalubres e perigosas para efeitos da percepção dos adicionais previstos no artigo 126, 127 da Lei Municipal 2.954, de 24 de maio de 2018, mencionadas e classificadas conforme o respectivo grau em laudo técnico de insalubridade ou periculosidade elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho com base na norma regulamentadora 1516 da Portaria 3.214, de 8 de junho de 1968 e suas alterações posteriores. As atividades insalubres são definidas em função da exposição ao agente nocivo, levando em conta o tipo de atividade desenvolvida pelo servidor no curso da sua jornada de trabalho, o limite de tolerância e o respectivo tempo de exposição ao agente nocivo. Entende-se por limite de tolerância para fins desta lei a concentração ou a intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente nocivo, sem prejuízo à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. É suscetível de gerar direito à percepção do adicional de insalubridade de modo integral, o exercício desempenhado pelo servidor atividade constante no laudo técnico de insalubridade ou periculosidade, em caráter habitual e em situação de exposição contínua ao agente nocivo. O trabalho em caráter habitual, mas de modo intermitente, dará direito à percepção do adicional proporcional ao tempo despendido pelo servidor na execução das atividades em condições insalubres. O exercício da atividade em caráter esporádico ou ocasional não gera direito ao pagamento do respectivo adicional. As gratificações de insalubridade e periculosidade não são cumuláveis, cabendo ao servidor optar por uma delas, quando for o caso, em consonância com o artigo 128 da Lei 2.954, que é a Lei dos Servidores do Regime, e os cargos e funções e empregos que não possuem laudo técnico de insalubridade ou periculosidade não são considerados como atividades insalubres ou perigosas.
O exercício de trabalho em condições de insalubridade apurado em laudo técnico de insalubridade ou periculosidade assegura ao servidor a percepção do adicional com base na norma regulamentadora NR 15 nos seguintes percentuais: 40% para o grau de insalubridade em grau máximo, 20% para insalubridade em grau médio e 10% para insalubridade de grau mínimo. O valor do adicional de insalubridade nos percentuais correspondentes aos respectivos graus será calculado na forma do artigo 125 da Lei dos Servidores. As atividades e operações perigosas para efeitos desta lei e a percepção do respectivo adicional são aquelas descritas no laudo técnico da insalubridade ou periculosidade com base na norma regulamentadora NR 16. O exercício de atividade em condições de periculosidade apurado em laudo técnico de insalubridade assegura ao servidor a percepção do adicional de 30%, calculado na forma do artigo 127 da Lei do Servidor de 2018. Cessará o pagamento do adicional e de periculosidade quando a insalubridade ou a periculosidade for eliminada ou neutralizada pela utilização de equipamentos de proteção individual ou a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro de limites toleráveis e seguros. O servidor deixa de trabalhar em atividade insalubre ou perigosa. O servidor negar-se a usar equipamento de proteção individual. O descumprimento das determinações sobre uso adequado, guarda, conservação e responsabilidades emitidas pelo setor de segurança do trabalho fica sujeito à caracterização de infração disciplinar nos termos do artigo 14, parágrafo 2º da Lei 2.854, 10 de maio de 2017. A eliminação ou neutralização da insalubridade ou periculosidade ou a alteração do respectivo grau deverá obrigatoriamente ser apurada por avaliação pericial no local de trabalho, por médico ou engenheiro de segurança do trabalho que comprove a eliminação ou neutralização do risco à saúde do trabalhador e sua alteração. As condições ambientais do trabalho deverão ser verificadas anualmente para todos os servidores, excepcionalmente sempre que houver uma alteração nas condições de trabalho em determinado cargo ou função. O secretário municipal da pasta do servidor lotado deverá informar imediatamente ao setor de segurança do trabalho toda e qualquer alteração das condições ambientais do trabalho, de cargo ou função, para nova avaliação. O adicional de insalubridade e de periculosidade não serão computados para efeitos de qualquer outras vantagens, nem se incorporam ao vencimento do servidor, cessando seu pagamento nas hipóteses do artigo 5º desta lei. Então, senhores servidores, senhores colegas e todos que nos assistem, então o Executivo, no seu artigo 10º, que esta lei entra em vigor em 60 dias após sua publicação. Isso quer dizer que o Executivo, então, terá 60 dias para emitir os laudos. Seria isso, senhor presidente. Mais alguma colocação com relação ao projeto 76? Senhor presidente, colegas vereadores, servidores que nos acompanham hoje, secretária da administração, pessoal da rádio. Para simplificar, então, o projeto 76 de 2022, que vem para atualizar e regulamentar a lei que define as atividades insalubres e perigosas do servidor municipal. O adicional de insalubridade é um direito concedido aos servidores que trabalham diretamente expostos aos agentes nocivos à saúde, como agentes químicos e biológicos, radiações, vibrações, frio, umidade, exposição de calor, entre outros. Faz jus ao adicional de insalubridade ou periculosidade o servidor que trabalhar com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. E nesse sentido é que o STE estabelece que o adicional de insalubridade previsto em lei não pode ser coletivo, como manda a Lei Municipal 1094 de 97, e sim por função, como diz o projeto 076 de 2022, observando cada função do servidor. Seria isso. Mais alguma colocação em relação ao projeto 76? Senhor presidente, demais colegas vereadores, o projeto é bem amplo e deixa planos poderes para a empresa que vai fazer a questão dos laudos. Talvez a gente esteja aqui votando um projeto que vá beneficiar os servidores. E de contrário, nós também não votaria em um projeto para prejudicá-los.
mas tem algumas coisas dentro do projeto que deixam em dúvida, e que talvez colocam ali algumas classes, algumas funções, uma chance grande de perder a insalubridade. A questão da exposição contínua, só terá direito à insalubridade quem tem exposição contínua e quem tem exposição esporádica não. Mas em uma exposição esporádica pode acontecer da pessoa ser contaminada. Então, eu acho que tem funções, tem cargos dentro da administração municipal que tem um risco sim e que deve ser bem avaliado. E talvez esse laudo não abranja 100% das pessoas que trabalham numa classe. Talvez seja feito o laudo usando aí uma classe, e dentro dessa classe 3 ou 4 pessoas, e nessas visitas que se faz o laudo, talvez não visitem alguns locais ou algumas áreas não tenham locais que tenham essa exposição. Então, como eu fiz minha campanha sempre, que jamais eu tiraria algum direito do servidor, eu sou contrário ao projeto e tenho certeza que se eu fizesse um pedido de vistas aqui, nós estaria prolongando mais essa situação. Então, eu acho que a gente tem que votar aqui, cada um tem que dar a sua opinião, e que a gente espera que ali na frente eu me arrependa do meu voto e tenha que voltar à tribuna para dizer que eu estava errado. Mas eu não quero voltar à tribuna para pedir desculpa para alguém que eu tenha prejudicado. Seria isso. Senhor presidente, demais colegas vereadores, primeiramente, gostaria de saudar a todos que se fazem aqui presentes. Sobre o projeto 76/2022, quero dizer que sou contrária e o meu voto é não, por atender o pedido e a angústia dos meus colegas funcionários públicos. E faço minhas as palavras do colega Tiago. Mais alguma colocação em relação ao projeto, vereador Carlinhos? Senhor presidente, demais colegas, os demais presentes nessa casa, contribuindo um pouco com cada colega aqui que falou sobre o projeto, eu tenho aqui também a justificativa, né, o parecer da Unidade Central de Controle Interno da administração, onde teve os apontamentos então, do Tribunal de Contas, né, onde fala sobre o projeto de insalubridade e periculosidade, né. E o que foi passado para nós e o que nós entendemos no projeto, inclusive pelo setor jurídico das duas casas, né, é que se nós não aprovar, está aqui a jurídica do Executivo, a secretária de Administração, se nós não aprovar esse projeto, é pior, porque os servidores que estão recebendo essa insalubridade hoje, tanto é que a maioria estão recebendo porque entraram na Justiça, né? Então, isso aqui nós não estamos aprovando um projeto, nós estamos regulamentando um projeto de lei, né, que o município de Arroio do Tigre hoje não tem, já a colega Hélia citou aqui, que ele trata sobre cargos, né, e tem que ser sobre funções que ocupa, né. Então, se nós não adequar o projeto com a lei federal, os nossos funcionários públicos, para ter seus direitos adquiridos, vão ter que estar entrando na Justiça. É o que tem o entendimento do jurídico e que diz o projeto. Então, como disse o Tiago, nós não sabemos na frente o que vai acontecer, porque não cabe a nós julgar ou pensar. O que nós temos que fazer é adequar o projeto de lei para que seja dado outro passo logo à frente. A questão da insalubridade, hoje até nós estávamos falando aqui, estava o presidente do sindicato aqui, nós conversamos, inclusive um funcionário, onde eu perguntei para ele o que ele achava, e ele disse que queria que aprovasse o projeto sim, porque ele entende que ele merece mais do que ele está ganhando. E ele tem quase certeza que aprovando o projeto, com o laudo feito após isso, a insalubridade dele aumentará. Então, hoje, com certeza, nós não podemos dizer aqui quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos, ou se vai ter alguém que não vai ganhar. Mas, como diz a própria administração, com certeza já estão preparados para pagar mais, porque
ele sabe que tem muitos funcionários que estão ganhando menos do que merece, né? Ou o que a lei diz. Então, não tem como nós fugir disso. Nós, como vereador, temos que ter coragem também, às vezes, porque nós temos que fazer o certo aqui. A lei já teve apontamentos, está tendo apontamento, né? E nós temos aqui para cumprir leis, legislar. Vamos contentar alguém, descontentar outros, mas isso não tem como nós fugir disso aqui. Como eu disse, se nós hoje votasse contra o projeto, amanhã ou depois, como disse o Thiago, poderíamos estar arrependidos de ter votado contra esse projeto, porque nós não sabemos o que vai acontecer na frente. Então, só para contribuir um pouco aí, presidente. Mais alguma colocação? Senhor presidente. Sim, senhor. Obrigado. Eu prefiro votar o projeto e acompanhar a empresa que vai emitir os laudos, promovendo reuniões com o executivo, junto com o sindicato, do que ser omisso e deixar do jeito que está. Porque assim, ao mesmo tempo, é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que eu não quero votar o projeto, votar contra, e aí eu respeito a opinião e o voto dos colegas vereadores, de prejudicar, de repente, alguém que está recebendo hoje um adicional de insalubridade de 10% e merecia ganhar 40%. O que tem que acontecer? Tem que acontecer o processo, sim, mas de forma com lisura, dentro do democrático, hoje com o sindicato, com pessoas habilitadas, e de repente o receio que hoje os servidores têm, e daí eu não tiro a razão deles também, que passou uma vez um projeto aqui por esta casa, que veio acompanhado com um laudo que não merecia ser aprovado. Não merecia. Então, desde o início, a gente se preocupou com isso, né? Que fosse um processo transparente, democrático e garantisse da maior forma possível daquilo que o servidor está recebendo ou vai receber. Então, eu me manifesto nisso, eu não posso ter medo do processo, eu tenho que fazer ele sim, fazer ele acontecer, mas com garantia que todos os lados estejam amparados, é nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguma colocação? Senão irá à votação. Projeto 76. Não havendo mais colocações, eu coloco em votação o projeto de lei número 76, 2022. Quem for favorável, fique como está. Quem for contrário, levante-se. O projeto foi aprovado por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários. Abro espaço para as explicações pessoais. Convido o vereador Carlos da Silva a manifestar-se. Senhor presidente, demais colegas, a imprensa, escrita e falada, a quem nos assiste de suas casas, José Francisco Telec, Guedes, uma honra tê-lo aqui mais uma vez, nos visitando, e aos nossos funcionários públicos, secretária Viviane e a nossa jurídica do Executivo. Falar um pouquinho mais aqui sobre esse projeto e só ressaltar o que o colega Rogério disse, e aproveitando que a nossa jurídica e a nossa secretária estão presentes, e dizer sim que o projeto, como eu disse ali, nós temos que ter coragem de cumprir leis aqui e votar diante daquilo que os jurídicos nos apresentam, mas também se comprometemos aqui em defendê-los. Até porque eu acho que vocês são testemunhas que desde que eu era colega de vocês, nós tivemos do lado de vocês, e alguns méritos que foi buscado foi através do nosso trabalho também. E também dizer aos colegas, ex-colegas, né, que a questão de salubridade e tudo mais vai se tratar com certeza a partir do laudo. E
Isso sim, daí nós podemos estar sentados com o executivo, né, discutindo e defendendo os direitos dos nossos servidores. E também gostaria de dizer e aproveitar a ocasião que quando as pessoas nos visitam, a nossa Câmara, as nossas sessões, que visitam para buscar informações, né, para ficar por dentro dos assuntos que acontecem aqui na casa, e não só para vir buscar os seus interesses pessoais, né, porque aí fica ruim para nós também. Nós estamos aqui todos os dias de cara, dando a cara para bater, e eu entrei aqui para isso. Não vou correr do que tem que ser decidido aqui, independente de pressão ou não. Mas gostaria que assistisse a nossas sessões, né, ficasse por dentro de todos os assuntos, não só quando cabe a nós, né, quando é interesse nosso, nós vir a tentar pressionar. Então, queria som. Agora sim. Então, queria só ressaltar isso, da importância da nossa comunidade, prestigiar a casa e buscar informação. É aqui que passa todas as decisões voltadas ao nosso povo de Arroio do Tigre. E é aqui que tem que buscar as informações. Pressionar sim, cobrar sim, mas também participar, né? Não podemos só vir cobrar e na hora de nós participar e tentar ajudar a resolver os problemas do município, nós virar as costas. Então, queria só deixar isso, né, bem claro e dizer aos nossos colegas também, como disse o Rogério, que estamos aqui para isso, né, respeitamos a opinião de cada um tem o seu voto livre e assim que tem que ser democrático. E também, para finalizar, senhor presidente, quero aqui, aproveitando o espaço, parabenizar a nossa Jurate, que sagrou-se mais uma vez pela 15ª edição consecutiva campeã dos Jogos Regionais da Arejur. Então, parabéns aí à diretoria, em nome da presidente Venuz, parabenizar toda a diretoria, todos os atletas, né, que estiverem em Sobradinho nos Jogos Regionais, em mais essa conquista, né? Inclusive, né, Telec, aqui sempre a gente gosta de ressaltar, Telec foi a pessoa que iniciou tudo isso aqui no nosso município, né? Então, sempre presente, estava em Sobradinho também, e inclusive também com o troféu de disciplina e rainha, né? A Mayra Eichenberg, né, também sagrando-se rainha da nossa Jurate e rainha agora regional, né, rainha da Arejur. Então, parabéns para a Mayra, parabéns para todos os atletas que estiveram representando a nossa Jurate, né, e consagrando, então, pela 15ª vez, campeã dos Jogos Regionais. Seria isso, senhor presidente. Uma ótima semana a todos. Não havendo mais inscritos na tribuna, eu marco a próxima sessão para o dia 26 de setembro, às 18 horas, segunda-feira, portanto. E encerro essa sessão em nome de Deus.